Eli Correia. Bom, nós vamos nesse momento, gente, uma matéria especial. Nós vamos conversar, olha só, os pais entraram na justiça, alguns pais, evidentemente, para não deixar o filho, aliás, os pais mesmo, eu pensei que fosse vários, não é esse casal só, entrou para passar, como é que é? Para não deixar o filho passar da pré-escola ao primeiro ano de ensino fundamental. Caso é um exemplo de um dos muitos exemplos criados pela pandemia, e acende o debate sobre a volta às aulas presenciais. Os pais interagiram com os professores e a coordenação da escola e entenderam que seria melhor reter a criança na série escolar para melhor aprendizado, sendo que esbarraram na impossibilidade em razão da legislação que impõe a aprovação automática. Para falar sobre o assunto, Dr. Alexandre Rico, advogado especialista em defesa do consumidor. Dr. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Eli, é um prazer estar contigo. Boa tarde, Úrsula. Boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui no programa. Então, doutor, nós estamos na Top FM e estamos também na Super Rádio AM e também no nosso aplicativo. Como funciona esse sistema de aprovação ou progressão automática no ensino fundamental, doutor? Bom, Eli, esse sistema funciona, né, com base na legislação, a legislação de diretrizes e bases da educação nossa aqui do país, assim como algumas diretrizes do Ministério da Educação, secretarias de educação municipais e estaduais. Assegura que as crianças que estão ali na fase de infância, no período ali da pré-escola, eles têm direito a uma aprovação automática, uma progressão contínua para o primeiro ano. Então não existe o conceito da reprovação. Então, doutor, as crianças da pré-escola, então elas podem, elas não têm reprovação, então, mas elas então não podem sofrer essa retenção que os pais solicitaram? Não, elas não podem sofrer a retenção, porque há um entendimento no sentido de que a educação ela se dá de forma contínua, durante diversos anos, a criança vai, ano a ano, ano letivo a ano letivo, aprendendo. No caso de uma eventual dificuldade, supera essa dificuldade no ano seguinte. E a legislação, de uma forma muito clara e específica, pontua que da pré-escola para o primeiro ano não existe a retenção. Há o direito a uma progressão automática. No caso do processo, os interesses da criança foram preservados, doutor, no seu modo de ver? Sim, com a mais absoluta certeza. Os pais acompanharam o desenvolvimento da criança durante o ano letivo de 2019, identificaram conjuntamente com os mestres e professores da escola que a criança ela estava tendo um prejuízo no acompanhamento e que precisaria no ano de 2020 de uma atenção diferenciada. Mas em 2020 sobreveio a questão da pandemia. As crianças foram lançadas todas para a chamada EAD, que é a educação à distância, a educação via internet, né, as aulas pela internet. E isso prejudicou em muito o acompanhamento da criança. Em razão disso, os pais, conversando com a coordenação pedagógica, com mestres e professores, assim como com psicólogos e pediatra, identificaram que seria melhor para a criança a retenção. Em razão disso, nós entramos com o pedido judicial. E como entendeu o Ministério Público, doutor? Bom, o Ministério Público ele age ali como um fiscal da lei em todos os processos que envolvem menores, pessoas com necessidades especiais ou incapazes. Em se tratando de uma criança, há a necessidade da intervenção do Ministério Público. O Ministério Público verificou a nossa argumentação, os documentos do processo e viu de uma forma muito clara que os interesses da criança estavam sendo salvaguardados e, em razão disso, deu uma cota favorável à retenção da criança, ou seja, votou para que a criança de fato fosse retida na pré-escola. Esse caso é único, doutor, ou existem outros casos que pais solicitam que o filho fique naquele mesmo ano porque não aprendeu bem? Esse caso é único ou não? Olha, Eli, enquanto nós estávamos estudando essa questão antes do ingresso da ação, honestamente falando, eu não identifiquei ações desta natureza. O que nós temos normalmente são processos onde os pais eles pedem a aprovação de alunos que são reprovados por questões de faltas, muitas vezes por alguma questão que envolve a nota escolar. Muitos pais discutem e pedem uma aprovação dos filhos. Um caso de retenção foi o único caso, o nosso. Eu, honestamente falando, não identifiquei ações dessa natureza distribuídas no Poder Judiciário. E, doutor Alexandre, agora nós falamos do Ministério Público. E o juiz de direito? Bom, neste caso nós tivemos a participação de uma juíza de direito, né? Uma juíza. O que a juíza fez? A juíza, ela verificou nos autos os documentos que nós juntamos, a nossa argumentação, e também analisou a cota que foi dada pelo Ministério Público.
em razão de um parecer muito favorável do Ministério Público, a juíza pontuou que nós poderíamos sim ter a liminar. A liminar foi deferida com base nessa segurança documental que nós tínhamos. A juíza entendeu, da mesma forma como os pais, o Ministério Público e este advogado, que o melhor para a criança seria a retenção. Então ela foi favorável, concedendo a liminar. Doutor, nós temos uma pergunta, é isso, Úrsula? Assim, nós temos algumas ouvintes aqui falando que também quiseram isso. Quer ver? Até tem um áudio aqui. Boa tarde, Top FM, Eli Correia. Úrsula, sou Vanessa de Bertioga e eu tentei fazer com que minha filha não passasse de ano, né? Mas a professora falou que não tinha como. É obrigatório passar. Então, o senhor vê que houve um caso lá em Bertioga de uma mãe que pediu para a filha não passar, mas a professora falou, não tem jeito, vai ter que passar, viu, doutor? Olha aí. Exatamente, né? São situações em que as escolas, elas atendem à legislação. A legislação é muito clara no sentido de que a progressão, ela é devida, ela é automática. Agora, o senhor acredita... Para a retenção, há necessidade de ação judicial. Agora, doutor, o senhor acredita que com essa ação, né, movida pelos pais, e cuja ação o senhor está aí levando avante, o senhor acredita que possa, de repente, despertar em outros pais, a possibilidade de pedido também de retenção do filho quando eles sentem que a criança não está desenvolvendo como deveria? Sim, isso é possível sim. O mais importante é identificar realmente o que é melhor para a criança, quais as condições ali e as especificidades de cada caso, mas o fato é que nós temos um precedente muito positivo. E quais os próximos passos nesse caso, doutor? Bom, o ordinário num procedimento dessa natureza, foi a concessão da liminar. Essa liminar já foi entregue na escola, que cumpriu a liminar. Os andamentos processuais normais seriam a escola se manifestar no processo, mas aí o que nós fizemos? Nós entramos em contato com a escola recentemente e a escola, identificando todas aquelas questões, o parecer do Ministério Público e a decisão liminar deferida, optou por colaborar com os pais e pedir a ratificação da liminar, ou seja, que a liminar se torne definitiva, e nós fizemos um peticionamento mediante acordo para que o juiz mantivesse a liminar definitiva e extinguisse o processo, já que a criança foi matriculada. Doutor, só para nós terminarmos, e seria o caso de se repensar o sistema de aprovação? Olha, Eli, eu não digo que repensar o sistema como um todo, mas seria muito importante sim que a legislação, apesar dela ter um aspecto geral, né, ela é genérica nesse aspecto, todas as crianças têm direito a essa progressão. Seria muito interessante permitir que os pais interagissem de uma forma mais ativa com as escolas e, havendo necessidades especiais, havendo alguns casos muito pontuais, que fosse permitido à escola e aos pais deliberarem pela retenção. Hoje a lei, ela impõe essa aprovação automática. Importante seria os pais poderem exercer o seu poder familiar e o seu dever do cuidado educacional juntamente com as escolas. E aí cada caso ser analisado pontualmente. Bom, esse assunto foi inclusive focalizado no Fantástico do último domingo, né, doutor? Sim, exatamente. Nós tivemos uma participação muito positiva no programa. Doutor, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. Pois não? Não, aqui tem mas acho que é só do pré para a primeira série, né, doutor? Porque aqui tem uma ouvinte, a Sandra de Guarulhos, que falou: meu filho, quando estava na 4ª série, eu achei que ele não estava muito bem, eu pedi para repetir, porque ele não ia acompanhar a 5ª série, e a professora o repetiu. O que nós temos, Úrsula, é o seguinte: a lei, de uma forma muito clara e específica, ela fala da progressão automática do prézinho para a primeira série, e existe uma diretriz no sentido de permitir uma aprovação e uma progressão automática nas demais séries, segundo o conceito de que a educação se dá durante um tempo contínuo, né? Se não me falha a memória, até os 9 anos, até os 10 anos da criança. Então, em algumas situações, as escolas podem promover, sim, a retenção da criança. É aí que existem aqueles processos que são os mais comuns, que são os processos onde se pede a aprovação. Exatamente. Bom, doutor Alexandre Rico, muito obrigado dessa entrevista esclarecedora e uma boa tarde para o senhor, viu? Eli, muito grato. Úrsula, muito grato. É sempre uma honra estar com vocês. Um forte abraço. Tá aí, gente. Obrigada, advogado especialista em defesa do consumidor, doutor Alexandre Rico. Eli Correia.